Com vocês, Jefferson Jarsen. Seja bem-vindo ao Tangente, Jefferson Luiz Barbosa Jarsen. Me pegou essa, cara. Ninguém me falou meu nome completo, mano. Nem sua mãe quando tava brava? Olha aqui, Jefferson Luiz Barbosa! Não? Não, porque Teu pai? quando eu era menor, mano, o pessoal me chamava de... Meus irmãos tinham complicação de fala, me chamava de Tesso. Do quê? Tesso. Tesso. Eu não conseguia falar Jefferson, aí da hora que chega Tesso. Chamava de qualquer coisa e aí você já... Não. Menos Jefferson, entendeu? Então não rolou esse Jefferson Luiz Barbosa Jarsen. Alguém espirrava até... Você já... Opa, eu... Enorme. Cara, e a gente ficou namorando, hein, mano? Aí não dá Faz certo, tempo, hein? Bate, mas deu certo. Yes! Deu certo, estamos aqui ao vivo e a cores, né? Olha só, já tem galera que vai entrar aí assistir a entrevista com a gente, Cacau Borges, olha só, Luidins, Arimateia, você já tá aqui. Tá baixo o áudio. Tá baixo? Não, pra mim tá um pouquinho baixo, eu vou aumentar o meu, vou ver aqui. Quiser falar um pouco mais? Aí. Eu acho que nessa posição, se você afastar um pouquinho para trás, fica legal, Jarson. Aí. Oi, foi muito. Aí, belezinha? Que aí eu faço aquele recorte lá. Bom, com você, eu tenho que fazer o que eu faço com todos que vêm aqui no Tangente. Eu vou perguntar as suas origens, né, de uma forma que você conhece muito bem, né, usando o nosso linguajar cuiabano. Então, eu lhe pergunto, diante de quem que você é, Jefferson Jarsen? Eu venho de uma família cuiabana que dança lambadão, rasqueado, que gosta de farofa de banana, pacu assado. Sou lá das bandas do CPA. Minha mãe se chama Enil, meu pai chama Francisco, minha avó se chama Mirtz. E agora a minha família toda tá rodeada em Cuiabá todo. É Pedra 90, Pascoal Ramos, Tijucal, Jardim dos Ipê, Cabral. Rapaz. E aí, CPA é Jardim Brasil e Três Barras. Nossa, quer dizer que espalhou para a cidade toda, tem tentáculo dos Jarsens. Mas a família, ela é de raiz cuiabana, ou seu avô chegou aqui, ou seu avô já é daqui? Como que é essa história da família? Já é todo mundo, pelo estudo genealógico que você fez, né, obviamente, já eram cuiabanos ou vieram da onde? A família Jarsen, ela vem... A Jarsen vem da Iugoslávia, mas a gente não tem nenhum parente, pelo menos pelas minhas pesquisas, não encontramos mais ninguém. Iugoslávia ali, passando Poconé, Baía de Chamariana, vira ali aquele profundo ali, né? Isso, bom, conheço. Mas aí, mas uma grande parte mora em Mato Grosso do Sul e a outra parte aqui em Mato Grosso. Agora o Barbosa é da família da parte de minha mãe e eles são da Bahia. Então eles vieram da Bahia, tanto o meu avô e minha avó, e aí eles começaram a crescer a família por aqui. Então, o Jarsen, ele tá bem espalhado tanto para o Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já o Barbosa está muito presente aqui, mas que vieram da Bahia para cá. Certo. Então o Jefferson, para quem de repente não conheça, ele é diretor de teatro, é professor de arte cênica, é formado em teatro pela UNB, né? E licenciatura, né? Teatro pela UNB. Licenciatura em teatro. Isso. E ele movimenta a cena, né, de Mato Grosso e também do Brasil aí, do teatro, tem viagens para fora, vários projetos interessantes e importantes para a nossa cultura cuiabana, mato-grossense e brasileira, né, porque às vezes a gente pensa que tá parado, que não está acontecendo nada, de repente tá lá o Tibanaré com algo inusitado, algo novo, algo que você fala, puxa vida, estão fazendo, estamos trabalhando. E isso, Jefferson, de certa forma, nos alimenta e nos influencia, nos contagia de forma positiva para a gente estar movimentando também, né? Porque, olha,
se ele está fazendo, se o Jefferson está fazendo essa tendência aqui, se ele está apresentando, é porque nós não podemos ficar parados e temos que ir para cima. Me conta um pouco da sua história, da sua infância. Eu costumo fazer isso aqui no programa, contar como que foi a infância dos entrevistados. Em que lugar de Cuiabá foi a sua infância e como que era aquilo lá? Cara, que legal. É, é uma coisa massa de comentar que a minha vivência sempre foi em alguns pontos pela questão da localização familiar, né? Então, eu cresço no CPA 3, CPA 3, setor 2, e eu tenho toda uma presença de convivência com os meus tios e minha avó que morava no Cidade Verde. Meus tios moravam em Santa Isabel, Cidade Alta e Tijucal. E depois uma outra tia foi morar no Pedra 90. Então eu sempre fui uma criança e um pré-adolescente que circulava entre a família, sempre. Eu sempre marquei presença na casa de todo mundo. E é muito engraçado que eu sempre marquei presença junto com uma cesta básica, porque eu comia pra caramba. Você vai, Jeff? Então tá, leva esse aqui, tá? Juro. Todos os meus tios falavam assim, ó, traz, tô com saudade dele, mas não esquece da cesta básica. Ele come pra caramba. E eu fui muito tranquilo, cara, como criança. Assim, tranquilo em questões de cabeça mesmo. Eu acho que não dei tanto trabalho para minha mãe e para o meu pai. Mas eu sempre fui uma pessoa muito de vibe com os amigos, né? Eu sempre gostei de estar na rua. Eu sempre gostei de estar no pico de uma árvore comendo goiaba, manga. Eu sempre gostei de marcar presença com as pessoas. Eu sempre tive muito essa coisa de estar presente com outras pessoas. Mas um outro ponto também, acho que isso vai muito pela personalidade, eu gostava muito também de ficar sozinho e criando um mundo no meu quarto. E aí minha mãe fala muito sobre isso. Tanto minha mãe e minha avó comentam que eu estar no mundo hoje das artes cênicas, isso já está respondendo a um bom tempo. Porque eu sempre fui uma criança muito imaginativa. E sempre criava histórias dentro do meu quarto, era o meu mundo. Era tipo o mundo de Bob. Era particularmente isso. Eu criava um mundo constante dentro. E minha mãe ficava enlouquecida, porque eu bagunçava totalmente o quarto, porque era criações. E eu gostava muito de desenhar, então eu desenhava e pregava os desenhos para criar um cenário, uma ilustração do que era a história que eu estava contando. A minha avó é da igreja evangélica, né? E ela comenta que com 5, 6 anos de idade, eu gostava de ir no palco e pegar o microfone do pastor, porque eu queria falar no microfone, já queria dialogar com todo mundo, queria expressar como ele estava expressando. Uhum. E ela falava, não, pô, ele já fazia isso. E quando eu falei pela primeira vez que eu queria me profissionalizar no teatro, minha mãe não aceitou. Que é normal da família, né? Essa questão Sim, é preocupação, da né? desconfiança, né? Se traz, principalmente da questão da sobrevivência. E minha avó que me apoiou muito. Minha avó que falava, não, mas esse menino Nossa. desde criança era assim. Esse menino desde criança, ele que comandava a turma para montar um espetáculo. Quando eu levava para a igreja, alguém pedia para ele fazer alguma coisa, ele que estava comandando todo mundo para fazer. E minha mãe só foi encarar isso quando eu fui aparecer mesmo. Tipo, aparecer em jornal. Demorou muito. Uhum. Então, assim, a minha infância foi muito fértil. Eu agradeço muito por isso. Eu acho que isso é uma coisa muito legal também dos meus pais, que eles deram liberdade para eu curtir minha infância. De eu curtir o meu momento de criança. De eu curtir o meu momento como pré-adolescente. Mesmo nas dificuldades, sabe? Mesmo nas perrengas. A gente era de uma família muito, muito simples, até hoje. E eu brinco muito assim, que a gente era uma família que a gente contava um pedaço de carne.
que tinha a parte de carne para o almoço e a parte de carne para a janta. Se você comia aquela parte, você não comia na janta. Então, assim, mas era um espaço muito afetuoso. Mesmo com a separação dos meus pais, eles ainda tentavam, de alguma maneira, manter esse equilíbrio. Então, assim, eu falo que eu tinha muitos amigos. Na época da escola, a escola tem essa coisa de turminha, né? Eu tinha muita dificuldade de participar de turma. E eu me lembro, teve Você pode me cortar, eu falo pra caramba, hein? Não, o programa é assim mesmo, eu preciso te ouvir. Beleza. As pessoas gostam disso, porque às vezes a gente não vê você falando de teatro, vê você falando de arte, mas parar para te ouvir a sua história é agora. Ó, agradecer Cara, já a presença do Vini, da Carol, do Altieri, né, que já falou aí que o celular dele do Vini. tá todo mundo ali, a Dilza, Florencio, Lino, e aí vai. Dilza. E quando... Eu nunca fui de turminha, cara, na escola. Tinha uma grande dificuldade, tinha muitos amigos. Aí chegou um momento que alguém chegou, assim, de uma turma muito popular, assim, da escola. Falou, Rogério, você tem que escolher, cara. Tem que escolher. Porque não dá pra você ficar... Porque a gente não gosta dessas pessoas. Falei, cara, aí, errou, porque eu gosto de todo mundo. E ao mesmo tempo eu não gosto, mas eu vou lá e me resolvo com essa galera. E aí chegou um momento que essa turma, tipo, me ignorou, cara. Aí eu falei, pô, velho... E era uma sessão bem estranha, né? Pô, eu sempre me enturmei com todo mundo. Mas eu continuei, sempre foi assim, sabe? E por isso eu acho que eu tive muita participação de escola, participação de revista, jornalzinho da escola, eu estava lá participando. Os eventos que estavam acontecendo, sempre tive presença. Ah, era o mundo da moda na escola, tava lá. Tinha a banda do pagode, tá precisando aí para arrumar o som junto, aí tô aqui. Então, eu sempre tive muita vontade de estar mais na rua do que em casa. E quando eu estava em casa, eu estava sempre em um processo muito particular. Até minha mãe tinha muito medo de que eu estivesse depressivo, porque eu ficava muito Sim. dentro de casa para mim. Mas era uma coisa muito minha, sabe? E é isso, um pouquinho. Beleza. E aí tá. Eu já entendi que todo o seu processo de infância, né, você já esteve, de certa forma, mostrando quem você seria depois de adulto, né? Eu acredito que você já é adulto, já tem mais de 18 anos. Então, não aparenta aí, mas deve ter uns 20 e pouco. Essa fase de infância você já tinha dentro de você a arte. Em que momento você falou assim, eu vou fazer teatro, vou participar de um grupo? Em que momento que você se viu num grupo de teatro, ou formando, ou integrando? Cara, teve uma vez que alguém me perguntou assim, qual que é a imagem que te influencia a querer fazer teatro? Aí eu falei assim que me encantava muito quando eu assistia os Trapalhões. Porque eu achava incrível a forma deles lidarem com o jogo da cena, sabe? Apesar que naquele momento eu não falava que era jogo da cena. Eu falava, pô, cara, ele se diverte pra caramba. Que divertido isso, porque eles estão se divertindo, sabe? Isso pra mim era muito legal. Mas eu não imaginava fazer teatro, cara. Eu até imaginava ser jornalista, mas não trabalhar com teatro. Ainda bem que você não foi jornalista, porque o negócio é... Pô, eu desisti no jornalismo. Eu fiz jornalismo 3 anos. Eu saí no 3º ano de jornalismo. E saí por causa disso, cara. Porque o pessoal falou, o que você tá fazendo aqui, mano? Você não É uma é barra. daqui. E minha família já tinha construções de sonhos, né? Minha mãe queria que eu fosse médico. Meu pai também queria que eu fosse médico. Minha avó falava que eu ia ser bispo. Porque eu tinha o dom da palavra. Há tempo ainda. Eu tinha que ser bispo. Eu falei, não, vó, deixa quieto, para com isso. E minha mãe também falava que ou eu era ser médico para cuidar de criança, porque eu tinha muita facilidade até hoje, né? Eu tenho muita facilidade de me relacionar com criança, acho que até mesmo por essa questão de você estar muito presente com esse mundo lúdico, né?
E, ou ela falava para eu ser jornalista. Eu tinha um caminho muito para isso, porque eu gostava de me comunicar. Eu sempre fui muito curioso, né? Aí, quando surgiu um curso de teatro, num espaço social, foi o meu primeiro momento, assim, de convivência, com 15 anos de idade. Que foi com Marcos Cruz, um português, muito louco. Ele, acho que girou, assim, aquele globo da Terra e apontou e vou para Cuiabá. que ele ia vir para Cuiabá. E ele ficou poucos meses, assim, não gostou por causa do calor e foi embora. Mas eu fiquei encantado, cara. Ele foi embora rever a estratégia dele de escolher locais. Agora que ele viu que era 45 graus, irmão, vazou. Não aguentou. Aí eu falei assim, cara, mas esse negócio de teatro é muito massa. E aí eu comecei a participar de algum... Eu comecei a dar de curioso, né? Tenho um primo que se chama Joab e ele começou a participar de um espaço social e eu comecei a ir junto com ele ver teatro. E até o Vini, por exemplo, participou desse projeto. E eu fui investigando, aí uma para outra encontrei Djalma Maciel, do grupo Jabuti, em 2001. Aí o Djalma me chamou para fazer o curso de manipulação de boneco, né, de construção de boneco. Aí eu falei para ele que eu queria trabalhar com teatro, aí ele falou que não tinha grana para contratar, e principalmente uma pessoa inexperiente. E eu falei assim, não, mas eu quero... Me deixa aí no seu espaço que eu vou te ajudando a fazer boneco. E eu vou aprendendo. E aí eu fui aprendendo a fazer confecções de boneco com ele, e ele foi me ensinando palhaçaria de rua, teatro de rua, e como manipular boneco. E tem uma coisa que é muito legal com o Djalma, cara. Eu gosto de contar essa história, porque ele me ferra nessa história. Sim. Aí ele começou a me contratar, assim, para fazer alguns freelances, né? Aí uma vez ele me ligou, cara. Ligou lá em casa. Filho, tô indo aí. Tô indo te buscar aí. Falei, beleza, mas você vai precisar... Não, porque eu vou fazer um trampo aí agora e eu tô sem um auxiliar. Ah, tá bom, tranquilo. Eu falei, auxiliar é nóis, é nóis. Extra e tal. Aí tá, entrei no carro dele e tinha mais de 20 bonecos e vários acessórios. Ele entregou o roteiro para mim. Falei, filho, decora o roteiro aí. Essa é a história. Falei, mas como assim? Não, porque você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Falei, beleza, vou te ajudar. Tranquilo. Aí comecei a olhar o roteiro, anotar as coisas e tal, e indo pro local, que era no Real Parque, aqui, perto do Itapajé. Aí tá, beleza. Cara, quando chegou, ele montou o cenário, e eu montei junto com ele. Ele arrumou os bonecos. Ele mostrou os nomes de cada boneco pra mim. Eu falei, isso aqui é o fulano de tal. Nem me lembro agora o nome dos bonecos. Fulano de tal, fulano de tal, tal. Falei, filho, boa sorte. Agora você vai apresentar para essas crianças aqui sozinho. Falei, hã? Não, vai dar certo. Eu vou ficar aqui atrás de você, te passando os bonecos e te passando a cola. Mas vai ser importante para você aprender. Que o aprendizado tem que ser na prática. E não na teoria. Eu falei, beleza, mas o senhor vai ficar aqui comigo, né? Não, lógico que eu vou ficar. Aí comecei. E pensa, irmão, numa creche, mais de 200 crianças, e beleza. Aí tem o bicho-papão. Aí quando eu apareci com o bicho-papão, vinha um chinelo na minha cara. Pá! Mata o bicho-papão! As crianças jogando chinelo. Bata o bicho-papão! Cara, e eu olhei, aí quando eu olhei pra trás, eu tava tão na pilha, tentando pegar um boneco, aí eu colocava a voz do bicho na voz do protagonista, começava a misturar tudo. Tá tudo errado. Aí quando eu procurar, cadê o Djalma, cara? Quando eu olhei, eu fui olhar assim pro bioma, cadê o Djalma? O Djalma tava com as crianças lá caindo na risada, assim. Aí ele pegava o chinelo da criança, joga no bicho, mata o bicho. Sabe, ele se divertia, cara, com isso. Aí bem depois, nossa, eu saí super zangado, pô, falei, pô, sacanagem, caramba. Aí depois que eu fui entender, eu falei, não, realmente, eu precisava daquela prática. E até hoje, cara, eu sempre lembro com muito carinho, ele me ensinou muito. Ele me bom, eu achei que até hoje eu levo o chinelo na cara. Tá, não, às vezes. Eu achei que você ia falar isso. Às vezes rola, irmão. Às vezes. Não, cara, já levei chuva de papel enrolado.
Ah, Assim, vida e o criançada. pessoal fala, que lixo, que bosta, que espetáculo Sério? ruim, sai daqui, Meu sério, Deus. cara. E E a aí? gente falava assim, e a gente olhava, e aí? Não, a gente era muito ruim naquela época, cara. A gente, pra quê? A gente achava, não, vamos ganhar dinheiro com teatro. Não, não Aham, era nem, não era na época do Tibararé ainda. aham. E aí a gente apresentava, cara. Falei, não, vamos lá, vamos terminar até o final. Vamos na Os garra. ensaios. Papel não dói? Quando tá jogando Papel papel, eu vou ficar aqui. dói, dói. Nós chega no 30, 35, 40 papelzinho na sua cabeça, você começa a ficar incomodado, mano. Meu... E cara, olha só que louco. Esse do papel foi no Itapajé, no lado do Real Parque. Eu acho que Quase em casa. Rapaz, quase perto da outra apresentação. E Não aí eu foi as crianças, comecei, cara. Aí eu não comecei foi a as fazer crianças teatro. crescerem e foram assistir você depois na outra? Pô, não, eu encontro, cara. Eu encontro. É louco isso. Eu encontro pessoas que falam assim, pô, você foi do meu bairro e tal. E eu vi o grupo de Maré iniciar. Falei, pô, que legal. E tem gente que fala assim, cara, agora eu entendo a linguagem de vocês. Eu não entendi o espetáculo, não. Era muito complexo no início. Eu falei, também não entendia, não. Agora que eu entendo também. E olha lá, e olha lá. É, o áudio abaixa às vezes ali, o teu. O meu áudio abaixa. Abaixa um pouquinho, oscila. Não sei, de repente a posição Ah, é no ouvido mesmo, pode colocar. Ah, não, não tá ouvindo. Agora eu posso falar alguma coisa dele que não tá ouvindo, enquanto isso eu falo muito. Aí, ó, falei só coisa boa de você enquanto você não tava com ele no ouvido. Pode ficar Tá, eu tranquilo. tô tentando desligar aqui o fone, que não Ah, desliga. ah! Mas você tá ouvindo? Alô? Oi, está ouvindo? Não, né? Não tava com fone no ouvido? Que merda! Eu tô tentando desligar Tá o fone, ouvindo? peraí. Eu disse que tá ouvindo? Ai. Deixa eu te falar. Oi. Pra que eu fui falar do áudio, né, gente? Nossa, Demetrio, fica quieto, deixa o cara, ó. Aí. Deu? É, ainda bem que, pessoal. Ah, melhorou. Eu já ia usar meus argumentos de mímica aqui para traduzir, mas não precisou, já estou Mas ouvindo. tá melhor Ficou melhor, mesmo? ficou melhor o áudio. Ficou melhor, né? Quem está ouvindo. Aí tá. Então você já encontrou crianças que te assistiram e falaram, ó, assisti você lá naquele colégio, tal, né? E agora vamos falar de teatro profissional, né? Você teve esse contato com a arte que você falou ali no social, com o Djalma, que é fera, que é a nossa referência também no teatro, um cara lutador, batalhador, né? Que tem que ser lembrado sempre, né? E você tem esse caminho de chegar e levar porrada, literalmente, para aprender. E em um determinado momento, o Jefferson começa a aparecer. Começa em 2002, 2003, começa a aparecer o Jefferson no jornal, com teatro, com outro tal. E aí, como que é essa gestão do negócio? Que a arte, mas tem que ter uma gestão, tem que ter uma equipe, tem que ter uma preparação, né? Como que foi esse processo? Até você falar, não, peraí, eu tenho que me organizar, eu tenho que temos que mudar a forma de trabalhar para poder dar vida longa ao nosso projeto, né? Tanto é que está até hoje aí firme e forte. Como que foi esse despertar para o lado do empreendedorismo? Cara, demorou, hein, Demétrio? Porque você é ator já há um bom tempo, você sabe que a dificuldade dos grupos de teatro é grande. As pessoas trabalham com teatro e trabalham com outras coisas também, né? Então, eu passei pelo Djalma, depois eu passei pelo Dinamar Borges, que com o Dinamar eu encontrei o Nicola. Aí o Nicola abriu o espaço do TESPES e eu comecei a estudar teatro lá no TESPES, lá do Salesiano São Gonçalo. Aí em 2004 para 2005, cara, você precisa sobreviver de teatro. Não dá para você, aqui na escola você não vai sobreviver. Aqui você só vai praticar. Aí eu comecei a estudar a montagem de um grupo de teatro. Aí de 2004 a 2005 foi tipo toda uma experimentação, cara.
de literalmente tentar entender que grupo que é esse que eu queria montar. Aí eu participei de um curso técnico de artes dramáticas pelo SENAC e a Secretaria de Cultura. Aí eu usei esse curso para eu poder, de alguma maneira, compreender esse espaço que era um espaço de criação de um grupo. Oi, Jaque! Seja bem-vinda, linda. Aí em 2005 para 2006, a gente bate o martelo. 2006 inicia o Grupo Tibanaré. Aí a gente fala, não, vamos sobreviver de teatro. E a gente ficou de 2006 até o 2008, ainda numa novela de querer trabalhar no grupo e ter que fazer algumas coisinhas por fora. Por quê? Porque o Grupo Tibanaré, ele inicia na região do Cochipó, em 2006, sem grana para nada, sem saber o que queria, mas querendo sobreviver de teatro. Sim. E a gente precisava de algum tempo de amadurecer as ideias. Então, era literal, cara. A gente ficava o dia inteiro nos encontros de era sexta, sábado e domingo. E nos outros dias de semana a gente dava o nosso jeito para ter dinheiro. Ia trabalhando, eu sempre trabalhando com teatro. Os outros trabalhavam com outros ofícios. Por exemplo, Sim. O Rogério, que trabalhou com a gente, que é do Grupo Variações, ele tinha um salão de beleza. A Fernanda Sim. trabalhava no INSS. Então, cada um tinha alguma coisinha por mês, sabe? Eu não tinha, sempre tinha que fazer os corres. Sempre tinha que fazer algum job e tal, e aí foi indo. E aí, na sexta, sábado e domingo, a gente ficava o dia inteiro, cara, e não tinha grana. E o que a gente fazia? A gente sempre era pão com mortandela e suco. Esse era o nosso almoço e nossa janta. Pão com mortandela e suco. E foco. E focava. Hoje se alguém te oferecer pão, mortadela e suco, você fala, mano... Obrigado. Pô, meu Deus. Gosto, pô, que bom. E às vezes tinha um requeijão, porque aí ganhou um dinheiro a mais e dava um requeijão. E aí chegou um momento que a gente começou a montar os espetáculos e aí a gente começou a compreender que existia um mercado muito pequeno em Mato Grosso. Era um mercado com muita dificuldade de como vender. Um mercado muito fechado, muito centralizado para alguns grupos que já estavam tradicionais, que estavam rodando já todo o estado ou todo o Brasil. E a gente não conseguia pauta. Aí a gente começou a entender que existia o tal da pauta. Aí o que a gente começou? Sempre a gente teve uma coisa, Demétrio, que era assim, não tem tempo ruim, a gente vai achar as possibilidades. Sim. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer temporadas nas escolas públicas. E a gente começou a cobrar ingressos das escolas. As escolas fechavam com a gente 2 dias de apresentações, 3 dias de apresentações. E a gente começou a circular tanto escolas daqui de Cuiabá e escolas de Várzea Grande. E isso na cara é coragem, sem nenhum apoio por trás. Oi? Isso na cara e na coragem, sem nenhum apoio, vocês iam lá e fechavam com a escola vocês mesmos e realizavam. Muito bom. Cara, a gente foi conseguir apoio, Demétrio, pela primeira vez, assim, acho que quando a gente aprovou pela Funarte. Foi o primeiro Sim. projeto que a gente aprovou, e a gente aprovou ainda com cartas de artistas daqui, perguntando para a Funarte porque a gente tinha sido aprovados. E porque a gente não tinha currículo, né? Mas a ideia, aí eles mandavam a carta falando assim, mas a ideia é boa, e a gente quer saber como que esse grupo pode trabalhar. E aí a gente montou o Andarilho das Estrelas. Mas todos os espetáculos que a gente ia montando, a gente ganhava um dinheiro e repartia para a equipe, e uma parte ficava no caixa do grupo. E esse dinheiro da caixa do grupo que a gente passava para o processo de montagem dos espetáculos.
Então a gente não tinha... essa coisa assim, hoje às vezes eu acabo ouvindo os bochichos, né? Fala assim, não, mas pô, o Tibanaré sempre teve apoio. Não foi. Hoje a gente consegue ter patrocínios. Hoje a gente consegue, a gente recebe telefonema de festivais falando que está seguindo a circulação do grupo e quer contratar o grupo. Antes a gente tentava espaço para os festivais, sabe? Então, a nossa primeira circulação foi nas escolas. Depois a gente começou a fazer circulação no centro comunitário. Começou a testar como era apresentar no centro comunitário. E aí a gente começou a apresentar também na rua. E aí a gente começou a circular. Aí quando a gente teve a primeira oportunidade, a gente começou a participar da Federação Mato Grossense de Teatro. E aí a gente começou a ter relacionamento com outros grupos do interior. Aí a gente começou a apresentar nos palcos do interior, não da capital. Bacana. É todo um processo que está dando para entender que vocês foram avançando gradativamente, passo a passo, tijolinho por tijolinho. Essa questão da escola, depois a questão dos bairros, aí já vamos para o interior. Quem está assistindo talvez não sabia desse processo todo. Tibanaré caiu ali, pronto, sucesso. Não, teve toda essa caminhada, né? A Jaque mesmo está falando, o Tiba é tão importante para a nossa cena. Ela está falando, eu tenho uma admiração profunda pela garra do Jeff e da Fer, vida longa, Evoé. É isso mesmo, né? É uma caminhada e ela tem que ser vista por dentro, como que ela é mesmo, não só colhendo os louros. E às vezes a pessoa fala assim, é facilitado, teve ajuda, é costa quente. Não, tá aí o processo. Vocês começaram a ir para o interior. Eu conto muito assim, que, por exemplo, essa possibilidade da gente caminhar pelos bairros nos ajudou muito a compreender a identidade de grupo mesmo. E hoje muita gente fala assim, a gente já ouviu falar de muitas pessoas experientes mesmo, com muito mais tempo na área, que mora por aqui. Quando a gente ia pedir consultoria, as pessoas falavam assim, não, mas vocês não têm identidade, vocês não sabem o que vocês querem fazer. E a gente foi um grupo muito de querer fazer muita coisa. E Demétrio, a gente não tinha tempo ruim. Por exemplo, quando em 2008, a gente fez um pacto, né? E a gente saiu dos nossos serviços, todos, e a gente falou assim, agora vamos viver de teatro. Porque o tempo tem que ser amigo, não pode ser inimigo. Certo. Então a gente batia cartão, mano. A gente acordava 7 horas da manhã, 8 horas a gente já tava no batente e saía 18 horas da noite, montando, trabalhando, pesquisando, testando todas as possibilidades possíveis. E aí o que a gente fazia? A gente tá confuso, a gente ia pra rua. A gente ia pro centro comunitário, a gente ia para as escolas para testar com o público se funcionava ou não o que a gente estava desenvolvendo. Nossa. Então, assim, ou a gente dava na telha e ligava para alguém do interior e falava, a gente está a fim de ir aí. A gente consegue? Não, a gente está com uma grana aqui, mas arruma lugar para a gente ficar. E a gente ia para o interior apresentar. Chegou um momento que a gente era conhecido em vários municípios de Mato Grosso, mas a gente não era conhecido em Cuiabá. Porque a gente não conseguia ter relações com a prefeitura de Cuiabá. Era muito difícil. E aí chegou um momento que a gente conseguiu ter a primeira pauta no Sesc, e que foi uma das piores apresentações que a gente já fez, a primeira pauta. Nossa. Que até a pessoa do Sesc se arrependeu. Só que aí a gente sempre foi muito estratégico. Eu já tive essa experiência lá também. Eu e o Altieri. A gente não cobrou cachê. Não cobrou. Sabe o que a gente falou assim, não, a gente não quer cachê. A gente quer mais 2 pautas. E aí? Na hora que a pessoa falou assim, por que eu não paguei o cachê? E aí? Aí a gente viu que a gente tinha consciência que a gente a gente apresentou muito mal. Pô, a gente tava mó nervoso, preocupado, é Sesc, né? Tipo, Sesc, naquela época, caraca, Sesc. E as pessoas, e os artistas que eram mais bambambam que a gente
aumentava mais nossa ansiedade. Pô, vocês estão no Sesc, caraca. Arrumar pauta no Sesc, mano, é muito difícil. E era muito difícil mesmo, que eu trabalhei no Sesc naquela época. Em 2005 eu trabalhei no Sesc. Era muito difícil realmente pauta no Sesc. E aí a gente ralou, velho, todos os dias para melhorar o espetáculo. Quando a gente apresentou, eu não vou falar o nome da analista, mas ela é uma grande amiga. Ela tava chorando de emoção, cara. Ela falou, cara, o espetáculo tá lindo, tá incrível. E eu confesso que eu odiei o espetáculo na primeira vez. Eu confesso que eu me arrependi de ter fechado com vocês 2 pautas de vez do cachê. Mas por que a gente fazia isso? A gente sempre pensava de alguma forma assim, a gente primeiro precisa impulsionar a marca. Sim. As pessoas não conhecem a gente precisa impulsionar a marca. As pessoas precisam entender que Tibanaré não é nome de tubaína. É nome de um grupo de teatro. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Aí o que a gente fazia, cara? Teve um projeto da Secretaria de Cultura, que eu não sei se você já se lembra, que é o Intercâmbio Cultural. Sim, sim. E quando iniciou o projeto Intercâmbio Cultural, não tinha dinheiro. Eles não tinham dinheiro para cachê. E eles entraram em contato com a gente e a gente falou assim, pô, mas não tem cachê? Eu falei, pois é, como assim? Não tem. Eu falei assim, mas só que a gente banca a passagem de vocês, a hospedagem e alimentação. Opa, eu topo. Aí eu falei, e a gente topava, e a gente viajou muito, cara. Sim. E aí, lógico, depois que começou a rolar cachê, aí a gente começou a ser contratado também. Mas, assim, e aí o que a gente começou a entender? Dentro das circulações, né, Demétrio? Que a gente precisava ser prático. A gente precisava ter espetáculos que conseguia dialogar com o nosso público. E esse público é um público que a gente convive, que a gente é um grupo de periferia. Que a gente precisava criar um nível de qualidade diferenciado nos nossos espetáculos. Para criar esse nível de qualidade, a gente tinha que estudar. A gente tinha que praticar constantemente. A gente tinha que correr atrás de cursos. E chegou um momento que a gente começou, por exemplo, no intercâmbio cultural, a prefeitura ligava para a secretaria e não queria outro grupo, queria o grupo Tibanaré. E não era por causa de espetáculo, mano. Não era por causa de espetáculo, que se o espetáculo era bom, o espetáculo era ruim. Que isso eles não... porque você tá ligado que quando a gente vai para um interior, o pessoal quer a festa. Ele não quer só espetáculo. Eles falam assim, não, é porque esse grupo é legal. Esse grupo é bom para lidar. Eles quando eles chegam, eles estão felizes de estar aqui na nossa cidade. É por isso que a gente não coloca dificuldade, né? Não coloca dificuldade, né? Eles acham soluções. Exatamente. Para acontecer a apresentação. E isso pra gente... E a gente não fazia isso, cara. É uma estratégia. É coisa do grupo mesmo. Isso aí é a experiência. Era natural, que a gente tá fazendo as circulações nos bairros. Aprendendo a realidade. Até hoje, cara, a gente vai viajar para a Turquia. Equipamentos de ponta. Fodas os equipamentos dos caras. E a gente saber resolver a situação rápida. E os caras falam, puta, cara, que montagem rápida. Eu falei, não, porque não tem muita complexidade. Então, assim, isso facilitou demais a gente a pensar sobre as obras. E pensar de como vender os trabalhos. Então, aí a gente foi de grão em grão. A gente começou primeiro pelos bairros. Aí dos bairros a gente começou a ir para as casas de teatro, as casas culturais. Sesc, o FMT, Cine Teatro, o interior. Aí a gente começou a pensar sobre elaborações de projetos, de como elaborar os projetos, que a gente tinha que entender. Aí chegou um momento, por exemplo, que a Fernanda, que era uma atriz, e é uma ótima atriz, ela decide estudar produção e ver que precisa estudar a produção. Porque não, e outra, a gente não conseguia produtores para trabalhar com a gente, porque a gente era um grupo de periferia. A gente já ouviu de produtor que falava assim, não, o nível do trabalho de vocês não é o nível do meu trabalho. Quando vocês chegarem nesse nível, vocês chamam novamente. Não fui eu, tá? Não fui eu. Não foi. E hoje essa pessoa
sempre quer que a gente trabalhe junto com ela. Olha só. Tipo, a gente já falou pra ela já, cara. E ela falou que eu falei isso. Eu falei, falou sim. Olha, fazer um parênteses, nós temos aqui algumas pessoas que entraram agora também, né? Tá chegando aí, ó. Mandar um abraço para Inês, para o Walter, para a Josi, o Nicolau aqui. É bom conhecer essas histórias, né? Viva o Teatro Mato Grossense, viva o Tibanaré. O Altieri falou que já viveu a mesma história que você lá da questão de apresentar no Sesc e se arrepender da montagem e tal. Walter chegando aí, Walter, um abraço. E aí, mano, pô, o Walter veio, cara. O Walter era numa fase que o Tibanaré começou a arriscar para convidar a galera do interior, né? E o Walter arriscou vir para Cuiabá e trabalhar com a gente, cara. E ele é um cara foda. O que ele faz lá em Nova Olímpia, pô, ele é coordenador de 2 grupos de teatro, cara. Conseguiu fazer um projeto muito massa com a Energisa, rodando o Mato Grosso todo, sabe? E é na labuta, cara, todos os dias. Sim. E aí, voltando, Demetrio, aí chegou um momento que a gente começou a elaborar os projetos. E sempre a gente teve esse pensamento de olhar sobre os nossos espetáculos como produto de venda. Sim. Então a gente sempre teve essa coisa de pensar assim, a gente tem nosso processo criativo, que a gente tem total liberdade de desenvolver, de viajar, e quando a gente tem a obra pronta, a gente senta e começa a olhar a obra como produto. E como que a gente vai vender esse produto? Separado em fases, então, né? A fase da experimentação, né, de você bater o espetáculo e aprovou. Olha, o espetáculo está redondinho, vamos agora recolher e vamos analisar produto e para que nicho do mercado a gente vai estar mandando. Que interessante, bacana. Isso. E a gente realiza o quebra-gelo, que é o que a gente faz desde o início do Tibanaré, que é apresentar para os bairros, apresentar nas escolas, ter o feedback do público, do que eles estão achando do espetáculo, o que eles estão sentindo do espetáculo. Porque, para a gente, isso é muito importante. Aí, novamente, a gente volta para a sala e tenta entender como que esse espetáculo vai ser vendido. E quando a gente vai apresentando um espetáculo e sente que o espetáculo está enganchado, tipo o Fio-Fio, o Encontro Entre Pássaros. É o espetáculo que roda ultimamente. É o espetáculo que é internacional hoje. É um espetáculo que já participou de 3 feiras internacionais, feiras de negócios. E ele é um espetáculo que foi se construindo pelo diálogo com o público. Do público vir criticar a gente mesmo, de falar que não gostava do final, que achava o final muito ruim, que o final estava muito frágil, que o meio está muito arrastado. E a gente foi moldando o espetáculo a partir do que o público provocava a gente. Lógico, tem os vícios, né, do público, que é o vício de novela. Porque isso é natural. Mas tem os olhares muito criteriosos do público que a gente pegar. Até hoje a gente pega. Até hoje a gente tem esses critérios de ações. O espetáculo precisa ter quebra-gelo sempre. Os atores precisam passar por esse quebra-gelo. De ter essa experiência de ir para a periferia e sentir que o seu diálogo está muito complexo. Que ele precisa abaixar um pouquinho aquele olhar dele de ser um grande ator e ser ator. Sim. Um ator que compartilha, que troca, que cria relação de afeto com o público. Olha que bacana. Nós começamos, te cortando, mas já... Nós começamos falando daquela experiência que Djalma te jogou para a plateia, né? Literalmente. E agora, depois que você contou 50% da história do Tibanaré, eu estou começando a entender o porquê que Djalma fez aquilo lá com você no começo. Quebra-gelo que você disse, aí é a mesma coisa que ele fez, né? Você, primeiro, quem vai julgar você é a plateia, né? Quem vai te direcionar depois, se tá bom, se tá ruim, de certa forma é a plateia que vai te ajudar a moldar esse trabalho. Interessante conseguir visualizar essa linha do tempo aí. Vou colocar um exemplo. Assim, isso é comigo, né? Como ator. Lógico, não são todos atores. Eu sou um ator que entra, dependendo do que for, eu entro no risco. E principalmente na hora da ação, eu não tenho muito tempo ruim, não. Eu tento resolver a ação lá, na hora. Então, assim, e a gente rodou com um trabalho chamado Batata Quente.
Então a gente apresentou em tudo que é canto, cara. Teve um ano que a gente apresentou, fez 300 apresentações, né, man? Nossa. Então, assim, aí teve um episódio que dentro da escola um aluno estava armado. E ele começou a entrar numa paranoia tremenda com os personagens. E o meu personagem é um drogadicto, muito louco. E ele estava querendo me ajudar. E aí ele me puxou e mostrou a arma. Eu falei assim, mano, os caras não... Aí ele falando comigo, né? Mano, os caras não entendem a gente. Eles merecem morrer. Nossa. Eu tenho certeza, mano, que, por exemplo, meus companheiros iam sair correndo. Eles iam berrar. E aí é um jeito meu, cara. Eu não consigo. É uma coisa minha. Eu me relacionei com a situação toda. Eu falei, mano... Aí eu ainda falei... Negócio seguinte, gurizão. Você tá tirando, você tá louco? Você vai sujar sua mão por causa de mim, cara. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Vamos fazer um trato, tá entendendo? Assim, se rolar BO, tu chega e vai lascando tiro mesmo, cara. Tamo junto. Mas se não rolar, você fica pianinho. Fica de boa. E naquela hora que eu falando com ele, eu tava pensando em 1000 possibilidades de final de espetáculo. E passar a informação para todo mundo da equipe, para o cara que tinham. E deu certo. Deu tudo certo. Bacana. A gente tá vivo aqui. Você perdeu o momento de indicar um desafeto. Tá bom, começa por aquele ali, ó. Aquele lá também, ó. Aquele ali. Começa por esses 3 aí. Tem o desafeto, só aquele lá, realmente, cara, aquele lá é sujeira. E aí, cara, quando terminou, ele gritava pra mim, cara, ó, é nóis, cara, deu certo, você se salvou. Caraca, sabe? Porque o cara tava dentro do espetáculo, o cara tava viajando. Lógico, ele tava fora, mas tava dentro. Ele tava inserido. Tem que cortar mesmo. Tem momentos que você tem que sair um pouquinho da sua cena e não entrar numa viagem. Mas você apenas conduziu ele ali, né? Não ia acontecer nada. Eu senti que ele não ia fazer nada, que ele estava fazendo só um apavoro mesmo. Mas isso só rolou porque eu sou de periferia. Sabe? Eu sou de convivência. Pô, eu tenho amigos que são da marginalidade. Tantas vezes que já apontaram a arma na minha cabeça para me roubar, pô. Aí o cara vai roubar e fala assim, pô... O que você tá fazendo Jefferson, aqui, seu horário, mano? Tá viajando. Sobe aí na bicicleta e vou te levar em casa, pô. Sabe? Ganhou carona. Vou falar pra sua mãe que você tá até tarde da noite aqui. E o cara quer roubar. Cara. Porque me conhece, sabe meu nome, sabe meu CPF. Então, assim, você vai criando um certo conforto. Porque é a sua realidade. Você conhece, você convive com essa galera. Então isso também ajudou, eu de alguma maneira tentei procurar trazer nos trabalhos do Tibanaré com os atores, de explorar todas as possibilidades possíveis, eles entenderem que o público tem reações e aquelas reações não podem ser bloqueadas de uma hora para outra, elas depende do que for, pode ser muito fértil, pode ser muito interessante dentro da cena, que ela pode ser potencializada naquele exato momento, vai ser um momento único que nunca mais vai acontecer. Bacana. Jefferson. Oi. Eu queria interromper, não queria, mas eu tenho, porque nós temos 1 hora de live e ela cai e eu perco o material. E esse material é riquíssimo. O que você me falou até agora, eu tenho certeza que quem está acompanhando, eu aprendi muito ouvindo você falar do processo. E a partir de agora, do que eu ouvi de você, eu vou ter um outro olhar. Eu já tinha... A gente tem alguma intenção, mas a gente não tem a ação, às vezes. Né? E o que você contou do Tibanaré ensinou não só a mim, e tenho certeza as pessoas que estão assistindo aí, que fazem parte da cena da arte. O que você está... Eu vi que você estava gravando um filme, né? Que vai estar estreando. Me fala um pouco do presente para a gente fechar a live aí, falando aonde que a gente pode ver o Tibanaré, onde que a gente pode ver os seus trabalhos, né? Quem não segue, onde que pode seguir, tudo mais. Beleza, eu falei pra você que eu falo pra caramba, né? Tinha que ser mais 2 horas de live. Não, mas eu quero mais. A gente vai marcar uma outra live.
se Deus quiser vai dar certo, para a gente dar uma continuidade, a gente vai pegar um pouco dessa trajetória já em cena até o presente. Mas para essa aqui não vai dar tempo. Mano, hoje o Timanaré tem muitos núcleos, né? Então, a gente estreou no final do ano passado o espetáculo Canção da Iniciação, que é um espetáculo onde que a gente dialoga com projeções, os atores caminham pelo espaço com projeções na cena, então são projetores também dialogando com a dramaturgia física e vocal dos atores, que são com as poesias da poeta Luciane Carvalho. Então é um espetáculo novo, é um espetáculo que a gente montou para seguir em qualquer realidade de espaço. A gente tem projetores que colocam no bolso, sem cabo, só com bateria, para a gente projetar em qualquer lugar e apresentar o espetáculo. E a gente agora também lançou um app, que é Experiências Sensoriais, que é um passeio sonoro pelo Centro Histórico de Cuiabá. Já ia baixar, então, mas meu celular está gravando a live. Oi? Eu já ia baixar, mas meu celular está gravando a live. Experiência sensorial, depois eu baixo. É um app que você pode baixar tanto na Play Store ou na Apple Store. E é só lá digitar passeio sonoro, você se cadastrar e você vai ver o mapa do centro histórico com 6 histórias, com um áudio em 8D. Então você tem que ouvir com fone de ouvido para você ter a sensação que você está no centro ouvindo a história. Então, assim, é um piloto ainda do projeto, porque a gente quer ampliar. O nosso sonho é alcançar toda Cuiabá com lendas urbanas e lendas populares. Então, a gente já está no processo de estudo da segunda levada de histórias. Já estamos com uma pessoa contando história para a gente. E esperamos ter já mais 7 histórias novas aí no futuro. E ampliar a cada momento mais. E a gente já está em terceiro lugar, cara, são os mais visualizados pela Play Store. A gente está muito feliz. Já foi acessado nos Estados Unidos, na Irlanda, no Chile e no Brasil. Os 4 países mais acessados. E muito legal. Rapaz, top. E aí eu tô trabalhando na série, que é a série Outros Bichos, né? Que a primeira temporada foi Pantanal e Outros Bichos, que tá na Amazon, né? Na Prime Video. E agora a gente gravou a segunda temporada, que é o Cerrado e os Outros Bichos. E é uma série que fala sobre natureza, né, cara? Sobre preservar a natureza. E a primeira a gente focou no Pantanal. E agora tá em Chapada. A próxima agora é a Amazônia, onde a gente vai para a Alta Floresta. E vai seguindo. Nossa. É uma série muito, muito cativante para o público da infância, né? Tem o Vini, que é o Curupira, que é o nosso protagonista. Eu vi. E esse ano tem o Passeio Noturno, que é o nosso espetáculo assim, que a gente ama muito, que a gente ganhou o Prêmio Brasil Criativo em 2016 como o espetáculo mais inovador no gênero teatro, né? E pela economia criativa, vários especialistas pelo Brasil. E a gente volta com 3 meses de temporada do Passeio Noturno, mais as viagens do Fio Fio, que tem agenda nos Estados Unidos, China, Japão, Guatemala, Argentina. Se, lógico, a pandemia der uma trégua e acabar, porque a gente ainda está na pandemia, gente, não esquece disso. Sim. E aí outros projetos, mano, a gente não para. Beleza. A gente tem lançamento, tem um espetáculo novo de infância que está montando, tem a circulação do Taishi Banana, tem o Palhaçando que não morre, cara. Quando a gente pensa assim, não, acabou a força do Palhaçando. Aí ele começa a aparecer um monte de contratos. A gente vai ter agora uma participação pela circulação da Funarte com o Palhaçando. Então, assim, a gente tem que ter fôlego. Mas é um fôlego gostoso. Já é um cansaço satisfatório. Que bom. Jefferson, obrigado, tá, pela sua entrevista. E eu quero fazer outras entrevistas com você, porque tem muita coisa para a gente falar, para a gente contribuir, né, com as pessoas, com sua história de vida e também com sua história de conhecimento desse fazer teatro, desse fazer de movimentar a cena, tá? Muito obrigado. Infelizmente eu tenho que encerrar a live. Agradecer o pessoal que fez a participação aí, né? E até uma próxima. Gratidão, meu amigo.
Cara, eu quero agradecer muito, parabéns pelo programa, muito massa. Muito legal essa ideia de fazer a abertura de forma orgânica aqui no Instagram para poder gravar e para poder, de alguma maneira, já potencializar o que vai acontecer. Galera, fica ligado que essa gravação vai ser editada e colocada dentro do programa do Demétrio. E tô Lá no super YouTube, feliz, no tô super Facebook. disponível para qualquer coisa, a gente fazer novamente, fazer outras coisas também. Tamo juntos. Tamo junto, gratidão, Evoé, vamos para cima. Grande abraço. Esse foi Jefferson Jarsin no Tangente. Muito bom.